Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre esse grande livro aqui, que chama Confissões de Santo Agostinho, um dos maiores, um dos grandes clássicos também da literatura, né? Além de ser um livro, praticamente um livro devocional. Antes de eu entrar especificamente no livro, eu queria só contar uma história de como eu cheguei a esse livro, né? É um livro bem famoso, conhecido e tudo mais, mas eu queria contar um pouquinho rapidamente como é que eu cheguei nesse livro. A história é o seguinte: eu sempre fui incentivado à leitura, à literatura, desde muito novo mesmo, assim, 12, 13 anos. Meu primeiro livro, que foi o 100 Anos de Solidão, eu li quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos, não sei, e fui leitor, lendo muita literatura, até uns 20 e poucos. Li muita literatura. Mas de repente, essa vontade em mim sumiu. Meus 23, 25 anos, sei lá, eu perdi a vontade de leitura assim, de uma vez. Não conseguia mais ler nada. Não tinha mais, sei lá, eu pegava livro para ler, ainda lia alguma coisinha, mas muito pouco. Não consegui ir para frente até o momento em que eu me converti à Igreja Católica, né? E aí nesse momento eu falei assim, deixa eu tentar pegar um livro clássico católico, né? Um livro que beira literatura, alguma coisa assim. E que caiu em minhas mãos o Confissões de Santo Agostinho, né? É um livro pequeno, sei lá, 200 e poucas páginas, não chega a ser um livro grande. Não é um livro profundo, naturalmente, tal, mas não é um livro muito complexo, não é. Mas eu demorei um ano inteiro para ler esse livro. Um ano inteiro para ler esse livro aqui. Por quê? Porque ele tratava de verdades muito profundas para mim. Eu ainda não tinha uma preparação, que o próprio livro me deu até, né? Uma preparação também de práticas também. Então, assim, esse livro, ele foi para mim um divisor de águas. No momento que eu terminei de ler esse livro, minha vontade voltou, assim, faminta. E aí eu comecei a minha vida, tanto espiritual e com o tempo a vida intelectual também. A gente vai ver até no próprio a vida intelectual do Sertilange, ele fala, né, que a vida espiritual tem que estar casada com a vida intelectual e todas essas coisas. Então, vamos lá no livro agora, vamos falar desse livro, né? O Olavo de Carvalho, no COF, né, fala desse livro dezenas de vezes, o tempo inteiro, né? E fala do exercício que o Santo Agostinho fez e que é um exercício que você tem que fazer. Se eu não me engano, é na aula 9, ele fala do exame de consciência, né? A necessidade do exame de consciência, o exame de consciência diário. Quem tem uma prática religiosa já, teoricamente, tem que fazer isso naturalmente. Mas quem não tem também, ou seja, a prática do exame de consciência para conhecer a si mesmo, para declarar a verdade que existe em si e conhecer a verdade que não foi percebida por nós mesmos. O que Santo Agostinho faz, né? Ele inaugura um gênero literário inteiro, que é o gênero da autobiografia, até esse livro foi escrito no século IV, né? Então, assim, 380, se eu não me engano, 380 depois de Cristo. Nunca tinha havido alguém que tinha feito uma autobiografia, né? Então, assim, ele faz uma autobiografia. O que é a autobiografia que Santo Agostinho faz? Ele simplesmente revela, né, tudo o que se passou em sua vida. Mas a quem ele se dirige? A quem ele se dirige, né? Isso está logo no primeiro parágrafo, né? Naturalmente a Deus, né? Ou seja, o ser onisciente, ou seja, aquele que tudo sabe. Quando ele se dirige a Deus, né? Já pegando gancho no que o professor Olavo fala, o que o professor Olavo fala? Quando a gente se dirige ao ser onisciente, contando a ele tudo o que nós sabemos de nós mesmos, é como se nós confessássemos outra coisa, além do fato em si, né, que nós vivemos, a nossa vida, além desse fato. O que nós confessamos? Sem Deus, Senhor, né? Ser onisciente. É isso que eu sei de mim. Mas você, que tudo sabe, o que sabe de mim que pode me revelar? Então, no momento que eu confesso, né, ou seja, que Santo Agostinho confessa a Deus quem ele foi, né, é como se Deus mostrasse para ele, para Santo Agostinho, o que Santo Agostinho é e ele não percebeu. Então, o exame de consciência que nós fazemos também tem essa mesma intenção, né? Ou seja, revelar, conhecer a si mesmo, e quando a gente conhece a si mesmo, a gente pede auxílio para que nós conheçamos mais de nós mesmos, tá?
Então esse aí é o gancho, né, da minha história, da história de Santo Agostinho e dessa ideia do COF, tá? A ideia do exame de consciência, que se quem estiver fazendo o COF vai ver que ele fala o tempo inteiro de Santo Agostinho, o exemplo de Santo Agostinho, o exemplo de Santo Agostinho, o exemplo de Santo Agostinho, né, que é um grande intelectual, né? Um grande intelectual. Tem vários e vários, dezenas de livros, né? Dezenas dos mais famosos, além de Confissões, a Trindade e também a Cidade de Deus. Agora o livro em si, né? A história da autobiografia de Santo Agostinho é uma história sensacional. Por quê? Santo Agostinho teve uma conversão conhecida como conversão intelectual. O que quer dizer isso? O intelecto dele percebeu a realidade da existência de Deus antes que sua vontade conseguisse caminhar em direção a Deus. O que isso quer dizer? Tem uma passagem específica aqui que eu felizmente não separei, que tem uma passagem específica aí em que ele fala: meu Deus, eu te enxergo, eu te vejo, mas a minha vontade é fraca, eu não consigo caminhar até você. Santo Agostinho fala, né? Ele já tinha um filho, ele gostava mesmo né, de mulheres, esse tipo de coisa, e ele não conseguia largar essa vida. Mas ele estudando, assim, buscando a verdade, né, com V maiúsculo, buscando a verdade de forma verdadeira, né, de forma sincera, buscando essa verdade de forma sincera, ele bate, né, de uma forma sensacional, ele tem uma conversão intelectual, o intelecto dele percebe a Deus. E então ele pede a Deus: meu Pai, eu que te vejo, eu não consigo caminhar até você, eu não consigo largar o meu pecado, eu não consigo largar essa vida para partir. E então que ele fala que foi a graça, né? Ele cita um texto que ele escuta um menininho falando assim: pegue e lê, pegue e lê, pegue e lê, e ele não lembra o que é aquilo, que é isso? Pegue e lê, pegue e lê. Aí ele pega a Bíblia, abre e lê. Não é os prazeres carnais que levam os prazeres da carne, que levam a sabedoria, que levam... Aí nesse momento ele se converte, né? Nesse momento ele percebe o caminho que ele devia trilhar, né? Então é um livro sensacional, principalmente para aquela pessoa, para quem quer ter essa vida intelectual e ver a importância do espírito. O Santo Agostinho se converteu com isso aqui, tá? E aí tem uma discussão tremenda, né, que caberia, não vai caber aqui porque não vai dar tempo, uma discussão tremenda que seria o corpo, a alma e o espírito, né? O espírito, o intelecto e a vontade. Veja, o espírito de Santo Agostinho deixa isso bem claro: o espírito é o intelecto e a vontade. Nós devemos subjugar a nossa vontade em detrimento do intelecto, ou seja, o intelecto deve mandar a nossa vontade. E é isso que o livro de Confissões mostra muito claramente, né? O que Santo Agostinho faz? O meu intelecto enxergou, mas a minha vontade não quer obedecer a ele. A minha vontade, ela quer? Ela quer o pecado, ela quer a carne, ela quer o gozo, ela quer o prazer. Ela não quer as verdades imutáveis, as verdades transcendentes, as verdades imateriais, aquelas que ficam. Ela não quer o que permanece, ela só quer o que perece, que é a carne, tá? Não vou entrar nessa discussão aqui. Mas é isso. Confissões, Santo Agostinho, um livro indispensável, indispensável. Eu li esse livro uma vez, depois passou 2 anos eu li de novo, eu estou pensando em ler mais uma vez, porque realmente é um livro indispensável, tá? Não é um livro muito grande, não é um livro muito difícil, mas ele, além de ter uma história tremenda, além de mostrar a questão da conversão intelectual, ele tem a base de todos, vários exercícios que deve seguir durante toda a sua vida, que o professor Olavo usa no COF. Então eu achei por bem mostrar para vocês esse livro. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, tá certo? Espero que eu ajude aí. Qualquer dúvida, pode procurar aí no YouTube ou no Instagram. Um abraço. Até mais.